Fala pessoal, aqui é o Bruno Camargo do Excel para Negócios e hoje eu quero mostrar para vocês como começar a usar uma tabela dinâmica, para quem não sabe nada. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever para a gente continuar trazendo conteúdo. Se gostar do vídeo e das dicas, por favor, considere também deixar um like, um comentário e vamos embora. Bacana. Para esse vídeo eu vou utilizar uma tabela que a gente usou em um outro vídeo, onde eu colocava aqui alguns anos, umas cores e quantidades e acabei fazendo tudo usando fórmulas de soma C, soma Cs e soma simples, né? Eu vou deixar para vocês aqui o card, onde vocês podem ver essa explicação das fórmulas que eu citei. Hoje eu vou mostrar como colocar uma tabela dinâmica aqui para fazer esse cruzamento de dados, de quantidade por ano, quantidade por cor, quantidade por ano e por cor, então a gente vai ver aqui hoje. Para começar tudo isso, a gente tem que selecionar a tabela, né? Então eu posso vir aqui selecionar, essa daqui é uma tabela pequena, ou uma dica para vocês, eu aperto Ctrl Shift para o lado, Ctrl Shift para baixo, tá? Selecionei a tabela. Aqui nós vamos clicar em inserir, tabela dinâmica, abre uma caixa aqui, onde ela pergunta para a gente se quer inserir numa tabela nova ou numa tabela existente. Antes disso, nota que aqui em cima está mostrando exatamente o range, a área que a gente vai cobrir dessa tabela dinâmica, bacana? Então, nesse caso aqui eu vou colocar em uma tabela existente, até para a gente poder comparar com os dados que estou mostrando ali em cima. Coloco aqui, dou Enter e abre esse menu aqui do lado direito, tá bom? Nesse menu do lado direito eu tenho basicamente todos os títulos das colunas, onde tem os dados aqui. Obrigatoriamente todas as colunas têm que ter um nome, não pode ter coluna sem nome, tá? Senão ele não aceita fazer a tabela dinâmica. Pode ter coluna até com nome repetido, o que não é aconselhável, mas sem nome não pode, tá? E então esses dados eu posso colocar ele ou nos filtros, ou nas linhas, colunas, ou na soma de valor, tá? Então aqui eu vou começar fazendo assim, ó. Eu quero somar todas as quantidades por ano. Bacana, ó. Já deu aí o mesmo resultado que está mostrando ali em cima. De uma maneira muito prática e rápida, né? Se eu quiser adicionar mais um critério, eu coloco embaixo de ano a quantidade de cor e ele vai me mostrar, então, que cor que teve em cada ano e qual que foi a quantidade que ele somou, né? Até eu posso inverter aqui. Eu quero saber por cor quanto teve em cada ano, por exemplo, muito rápido de fazer. Outra maneira da gente poder analisar esses dados é colocando, por exemplo, a cor para a coluna. Então ele vai criar uma tabela falando para mim, em 2021 eu tive somente azul, em 2022 eu tive essa quantidade para azul, essa quantidade para vermelho, e aqui tem o total, e assim por diante. Nota-se que ele já inseriu aqui um total geral e um total geral, mostrando a somatória por coluna e por linha, tá? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui como que a gente pode colocar e tirar esses totais. De repente a gente não precisa apresentar, então eu venho aqui em Design, eu venho aqui em Geral, desabilitar para linhas e colunas, habilitar para os dois, somente linhas e somente coluna. Nesse caso eu vou tirar aqui, tá? Outra coisa bacana, ainda voltando lá no design, se eu voltar a cor aqui para baixo e eu quiser fazer algum outro subtotal, eu também consigo trabalhar esse subtotal aqui, ó, no primeiro, subtotal, não mostrar subtotais, por exemplo. Eu não quero que ele mostre quanto teve por ano, por exemplo, né, para ficar um relatório mais limpo, alguma coisa assim. Só estou explicando para vocês aí. E aqui do lado, ainda em design do lado, eu tenho aqui umas opções de formatação já prontas para você escolher. De repente você quer colocar isso aí numa apresentação ou abrir um Excel para trabalhar com as pessoas, já está numa formatação bacana aí. Legal? Aqui a gente ainda tem algumas outras opções, por exemplo, que eu gosto bastante. Quando tem um banco de dados muito grande, acaba ficando bem extensa essa lista, né? Pode ficar bem extensa essa lista. Então eu tenho aqui aqui em análise de tabela dinâmica, expandir e recolher campo, onde eu facilmente fecho todas as linhas, ó, e aí eu posso ir abrindo uma por uma para fazer a análise, né? Então, nesse caso aqui, facilita a minha visualização e trabalho, né?
Isso é bem bacana, isso é bem tranquilo de usar, tá? E se tiver alguma dúvida aí, algum comentário, se queira que a gente aborde algum outro tema, por favor, deixa aí nos comentários. Se gostou dessas dicas, considere deixar seu like aí para fortalecer o canal e a gente continuar trazendo mais vídeos aí para vocês. Muito obrigado, tchau, tchau.